Preste atenção, eu vou falar com você, sobre a sua vida. Então, por favor, não se distraia. Não fique olhando o relógio, não fique olhando quem está se movimentando, se coçando aí na sua frente. Fique atento à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai mudar a sua vida. Que muda a sua vida não é a minha oração. A oração é importante. Mas o que muda a sua vida é a palavra de Deus entrando no seu entendimento, sendo juntada com fé e com atitude sobre ela. Isso é que vai mudar a sua vida. Então preste atenção na palavra. Deus não faz mágica. Deus não nos deu uma fórmula mágica. Ele nos deu um manual. Se você seguir, vai acontecer o que está escrito aqui. Se você não seguir, você vai ficar à deriva. Então preste atenção nas palavras do Senhor Jesus. Capítulo 6. E ele diz assim a partir do versículo 31. Não andeis como? Não andeis, pois, inquietos. Então, Jesus já falava sobre a ansiedade, a inquietação. E olha que ele falou isso aqui há 2000 anos. 2000 anos. Falar de inquietação nos dias de hoje, meu Deus. Hoje as pessoas estão com a mente acelerada. A mente acelerada. O bombardeio de informações, o bombardeio de mensagens no celular, na TV, em todo lugar tem mensagens. Você veste uma roupa, a roupa tem uma coisa escrita. É ou não é? E ninguém quer vestir a roupa lisa, quer vestir a roupa escrita, quer ser uma propaganda ambulante da marca. É ou não é? Tem uma coisa escrita na roupa, quer dizer, você vê propagandas, você vê anúncios, você vê mensagens, milhares delas, todos os dias, competindo pela sua atenção. E dizendo para você o seguinte: você, para ser feliz, tem que ter essa marca, tem que ter esse carro, tem que morar nessa casa, tem que ter usar esse perfume, tem que beber esse refrigerante. É ou não é? As propagandas falando para você que se você não usar aquilo ali, você não é bom o suficiente. As mulheres então, coitadas, eu fico com pena de vocês, mulheres. Porque vem aquelas propagandas que mostra assim, dá um close aqui, ó, bem aqui assim, ó, para mostrar as suas rugas, né? As rugas que a Bíblia chama, a Bíblia elogia as rugas como sinais de sabedoria, os cabelos brancos como sinais de sabedoria. A Bíblia elogia isso. Antigamente as pessoas queriam envelhecer, elas queriam envelhecer porque a idade madura sempre foi vista como um sinal de sabedoria. Então os mais velhos eram respeitados, mais respeitados, reverenciados. Então a pessoa queria ter cabelo branco, ela queria ter rugas, porque era sinal de experiência na vida. Hoje não, hoje você não pode ter ruga, tem que esticar, tem que, né? Quanto mais, eu não sei para onde vai mais, né? Para que lado vão esticar, porque daqui um pouquinho a pessoa, ela não tem expressão nenhuma, você não sabe se ela está sorrindo, ela está sorrindo, ela está assim, ela está chorando, ela está assim, triste, com raiva, não tem expressão mais. É ou não é? Coitada, mulheres, desculpa, mas eu fico com pena de vocês. Os homens estão indo pelo mesmo caminho. Agora o homem também está preocupado com sobrancelha, preocupado, né? Não inteligente. Mas enfim, Jesus já falava 2000 anos atrás sobre não andar ansiosos. Ele disse: não andeis ansiosos. Versículo 25, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo,
pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Veja, falar isso nos dias de hoje, que você não tem que se preocupar com o que você vai vestir, se preocupar com o que você vai comer, é um absurdo. Isso é, como não me preocupar? Eu vou me vestir de qualquer jeito, vou andar por aí de qualquer jeito. Jesus não está falando que você tem que andar de qualquer jeito. Ele não está falando isso. Ele está falando das ansiedades, das inquietações, das comparações. Você ficar se comparando. Você tem lá o guarda-roupa cheio de roupas. Cheio de roupas. Que se você usar aquelas roupas para o resto da sua vida, você não vai conseguir envelhecê-las antes de morrer. Você vai envelhecer mais rápido que elas. Mas você quer comprar mais. É isso que Jesus está falando aqui. Não andeis ansiosos, inquietos, pelo que haveis de comer, beber, vestir. Você, por exemplo, vê as notícias, você assiste as notícias, aí você ouve falar aí os preços, né, aumentando, e preço aumentando e tal, e combustível, e greve, não sei o que, aí você fica, meu Deus do céu, aí corre para o supermercado. Vamos comprar, porque eu não sei se amanhã vai ter. Pronto, aí começa aquela balbúrdia na sociedade. Tudo por quê? Porque as pessoas ficam ansiosas, preocupadas com tudo que está acontecendo. E Jesus está falando, não se preocupe com isso. E olha que naquela época não tinha supermercado, naquela época não tinha automóvel, não tinha nada. As pessoas literalmente tinham que sobreviver, lutar para sobreviver. E ele está falando para elas, não se preocupem, não andeis ansiosos. Ele diz lá no 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, quer dizer, os incrédulos, os que não estão nem aí para Deus, não conhecem a Deus, fazem isso. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Quer dizer, Deus sabe das nossas necessidades. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E mais uma vez ele repete, pela terceira vez, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, olha só que proposta de vida. Olha que proposta, olha como Deus nos ensina a viver. Deus nos ensina a viver o dia de hoje, de agora. Nos viver o agora. Deus nos ensina a não ficar olhando para o passado, o que aconteceu, porque eu não posso mais fazer nada a respeito disso. A não ficarmos preocupados com o amanhã, porque não chegou ainda. Mas só olhar a cada dia o seu próprio mal, quer dizer, o seu desafio, as suas lutas, o dia de hoje, o dia de agora. Toda hora você está vivendo só no agora, você não está vivendo no futuro nem no passado. Futuro e passado são conceitos. Não existem, futuro e passado não existem. O que existe é agora. Eles só existem na sua imaginação, o futuro existe na tua imaginação e o passado existe na tua memória. Mas o que existe de fato? É o agora, é o presente. É o agora. Então você só pode viver no agora, é o que Jesus está falando. Preocupe-se com o quê? Com o agora. Não andeis ansiosos, inquietos com tudo que está acontecendo na sua vida. O que vai acontecer, o que vai ser, o que vai deixar de ser. Esta é a receita para você viver à base de remédios, à base de ansiolíticos, de remédio para acalmar, para dormir, para acordar e para dar uma força, um ânimo. É assim que as pessoas estão fazendo. Elas estão trocando a fé por uma pílula. Trocando a fé por uma pílula. Você vai no médico e fala, eu estou para baixo, doutor. Doutor, toma aqui uma pílula para você ficar para cima. Doutor, estou muito agitado. Toma uma pílula para você ficar para baixo. É ou não é? Você acalmar.
É pílula para tudo. Chega uma hora que você não sabe mais o que fazer, não tem mais pílula para fazer nada. Porque você está substituindo a fé, a inteligência, por uma pílula, porque as pessoas querem uma mágica, elas querem uma mágica. Tira esse problema de mim. E não é assim que funciona. A vida tem os seus desafios, não existe vida perfeita. Você pode ter Jesus, você pode ter o Espírito Santo, mesmo assim você vai ter lutas, você sabia disso? Você sabia que você vai ter lutas? Com Jesus, com o Espírito Santo você vai ter lutas? Você sabia disso? Você vai ter lutas, e muitas. Talvez mais lutas com o Espírito Santo do que antes que você não tinha o Espírito Santo. Então você vai ter lutas, você vai passar por injustiças. O mundo não é um mundo justo, não é um lugar justo. O mundo não é justo. Gente boa sofre, gente má parece que está indo bem por enquanto. Aí você fica com um parafuso assim, poxa, mas eu sou uma pessoa boa, por que eu estou sofrendo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E aquela pessoa lá que faz tudo errado, ela está indo bem. Não, é você que está raciocinando errado. Não quer dizer que aquela pessoa que vive no erro e aparentemente está se dando bem, que ela vai continuar bem. A Bíblia fala sobre isso, o fim dos ímpios. Então você não tem que ficar comparando a sua vida com outras pessoas. Você tem que entender que por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa do mundo não querer nada com Deus e nós estarmos vivendo no mundo, nós teremos aflições, Jesus disse. Você não pode ficar se entregando aos sentimentos que os problemas dessa vida trazem a você. Essa preocupação que te consome faz você perder o principal. Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus. Quer dizer, há uma coisa muito mais importante do que você resolver os problemas do seu filho, do seu familiar, os problemas da sua dívida. Há coisas muito mais importantes que isso. Você estar em paz com Deus, a sua salvação. Tem gente aqui que se tiver de responder mesmo a verdade, a pergunta seguinte, se você morrer agora, você está salvo? Ela não sabe responder. Ela não tem resposta. Ela tem cara de paisagem. Você não deve brincar com a sua salvação, você não deve brincar com a sua alma. Você não sabe para onde vai a sua alma se você morrer agora, mas você está preocupado com a dívida que você tem, com o teu filho que está lá com más amizades, você está preocupado com outras coisas. E se você morrer agora, vai ficar dívida, filho, vai ficar tudo por aí. É ou não é? E entende o que eu estou falando? Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, de tudo que eu tenho que me preocupar, de tudo que eu tenho que me ocupar e me preocupar nesta vida, eu tenho que me ocupar e me preocupar com o reino de Deus, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus a meu respeito. O que eu tenho que fazer? O que é que Deus quer que eu faça? Como Deus quer que eu haja, que eu seja? É assim que eu tenho que agir. Colocar Ele em primeiro lugar. Se você vive com esta preocupação, esse princípio, Deus em primeiro, então isso vai mudar tudo que você faz na sua vida, tudo que você faz. Toda a sua forma de ser, de agir, vai ser diferente, porque você coloca Deus em primeiro lugar. Como é que muda a sua vida? Como é que a vida muda quando você coloca Deus em primeiro lugar? Quando eu namorava, na minha adolescência, quando eu cheguei na igreja, jovem, e a minha namorada não queria nada com Deus, eu tive de fazer uma escolha. Eu gostava dela, mas ela não queria agora o que eu queria, que era Deus. Então eu tive que chegar para ela e falar, não quero mais. Desfiz o namoro. Por quê? Porque não adianta você falar de boca, Deus é primeiro na minha vida.
Deus é tudo. Alguém pergunta, o que é o mais importante na sua vida? Você vai falar Deus. Tá, você fala com a boca. Mas na prática, aí você coloca o namorado em primeiro lugar. Você coloca a namorada em primeiro lugar. Então não é Deus coisa nenhuma. Para de se enganar. Para de mentir para si mesmo. Você está enganando quem? Você pensa que está enganando a Deus? Você pensa que está enganando o diabo? Não, você não está enganando nem a Deus nem o diabo. Você está se enganando. Se Deus é primeiro na sua vida, então você tem que colocar a vontade dele em primeiro lugar. Então você tem uma situação que desagrada a Deus, mas você gosta, você se envolveu com uma pessoa ou uma situação, aquilo agrada o teu gosto, mas desagrada a Deus. Se ele é primeiro na sua vida, você vai tirar, você vai cortar aquilo da tua vida, você vai cortar aquilo. Se você quer buscar a Deus em primeiro lugar, então você não pode colocar a sua vontade à frente da vontade de Deus. É ele em primeiro. Não são as suas ansiedades, não são as suas preocupações, o seu desejo, o que você acha que é melhor para você, é ele em primeiro. Se você buscar ele em primeiro, o que ele garante? O que ele está prometendo para você? O que ele promete para você? Ele promete, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, então essas outras coisas que você tanto busca e se preocupa, vos serão o quê? Serão acrescentadas em você. Vai ser acrescentado. Aí vai ser acrescentado. Quer dizer, quando você menos esperar, acrescentou. Quer dizer, eu ficava preocupado com mulher, com menina, com namorada. Quando eu menos esperei, quando eu terminei um outro namoro, esse já era na igreja. Namorador, hein, bispo? Eu era. Depois que eu já estava na igreja, eu namorei outra moça e tal, aí depois terminou, não deu certo, aí eu terminei. Quando eu terminei esse outro namoro, eu falei, meu Deus, agora eu não quero saber de namoro nenhum, eu vou só me preocupar com o Senhor, só quero preocupar com a minha fé agora, eu não vou mais me preocupar com o relacionamento, porque não deu certo de novo, sofri, fiquei desgostoso. Aí não deu uma semana, pinta Cristiane no meu caminho. Olha como Deus acrescentou. É ou não é? Deus acrescentou. Olha como ele acrescentou. Então ele não faz coisa pequena, coisa, sabe, de qualquer qualidade, não. Deus faz o melhor. Deus sabe dar, Deus sabe surpreender. Mas a quem coloca ele em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é você, não é religião. Não é uma religião. Você é religioso. Não é religião, porque religião, Deus não criou religião. Qual é a religião de Deus? Qual é a denominação de Deus? Não existe. O que Deus tem? Deus tem a palavra dele. Deus tem a palavra. Quem é inteligente, ouve a palavra e obedece. Isso é fé. Isso é relacionamento com Deus. Relacionamento é ouvir e atender. Então o que Deus quer com você? Deus quer que você ouça a palavra dele. Não é tomar conhecimento, não é ler a Bíblia e decorar versículo, não. É você ouvir, entender o que ele está falando para você, entende o que ele quer e fazer, só isso. É isso que ele quer. Se você agradar a ele, ele vai agradar você. Se você começar a ouvir a Deus, ele vai começar a ouvir as suas orações. Então, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Colocar ele em primeiro lugar. Então você viver a sua vida ao redor do que agrada a ele, do que é certo aos olhos dele. Você não é viver a sua vida do seu jeito, do jeito que você quer. Então se você fizer isso, você vai ver como a sua vida vai começar a ter as coisas que você vem passando anos à procura e não alcança, elas vão começar a se encaixar, a aparecer na sua vida sem nem você perceber. Porque ele vai dar para você. Ele vai te dar não tudo o que você quer, nem tudo que você quer é bom para você, mas o que você precisa, que você talvez nem saiba, ele vai dar para você. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like,
comentar e compartilhar. Até a próxima!